Continuando a série de reportagens especiais produzidas pelos alunos do 6º e 7º período do jornalismo da Faculdade Pitágoras, hoje você irá conhecer um projeto que tem o futebol como instrumento principal para modificar a vida de vários jovens. Acredito, foi muito pouco que perderam assim para as drogas, o caminho do furto, do roubo. Tornou uma criança bem mais saudável, até mesmo a alimentação dele virou outra. O meu maior sonho é ser um jogador de futebol da seleção brasileira. Tem muita facilidade de ter amizades. E eles aqui são tipo um pai para mim. É no campo de futebol que esses adolescentes aprenderam a driblar as dificuldades e afastar as más influências. Para mim é uma coisa assim importante na minha vida, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, sabe? E esses 19 anos, tanto a gente ensinou a prática do futebol, como futsal e outras modalidades, mas também eu aprendi muito com as crianças, que elas também nos ensinam muito. A gente pensa que é só a gente como instrutor que ensina, não, mas a gente também aprende muito com as atitudes das próprias crianças. Esses 19 anos, com certeza, foram 19 anos de glória para mim até agora. Aqui no CSU, a gente preocupa assim, com o esporte, mas principalmente com a formação do cidadão, da criança que chega aqui. Porque aqui a gente só não ensina esporte, a gente fala também, a gente tira alguns minutos toda semana para conversar com as crianças sobre a vida, sobre a relação com os pais, com os amiguinhos deles aqui dentro do núcleo CSU, na escola com os professores, né? E muitas dessas crianças que chegam aqui vêm até por orientação médica, que são crianças que precisam de estar exercitando, sabe? A gente tem aqui, no caso aqui, te diria que hoje nós contamos aqui com uma faixa de 220 crianças só na área de futebol. E dessas 220, eu acredito que nós temos aqui uns 2% por recomendação médica. É uma turma muito bacana. O Gabriel, a partir do momento que ele veio para cá, ele se tornou uma criança mais comunicativa, uma criança mais humorada. E o futebol na vida dele tornou ele uma criança mais inteligente, vamos dizer assim, uma criança que fica mais concentrada, tanto na escola quanto no dia a dia da vida dele. O Gabriel tornou outra criança. Depois que ele veio para cá, ele tornou uma criança bem mais saudável, até mesmo a alimentação dele virou outra. Até mesmo o Luiz já elogiou ele, entendeu? Ele agora está sendo assim, ele está aceitando mais as opiniões, ou seja, o Luiz, ele está respeitando mais, tanto o Luiz quanto em casa também os pais, entendeu? Aprendendo a ouvir mais. O meu maior sonho é ser um jogador de futebol da seleção brasileira. Tem muita facilidade de ter amizades. Às vezes, quando que ela não dá conta de acordar para me levar, aí eu fico meio triste. Até hoje eu dou trabalho para eles aí, mas bagunça, indisciplina tem vezes que eu tenho também, mas isso a gente vai melhorar aí com o passar do tempo. E eles aqui são tipo um pai para mim, uma mãe, tipo uma coisa assim, porque eles aqui ensinam coisa que os outros lá fora fazem e que a gente não faz. E a gente sempre procura, sempre tá fazendo o melhor para tipo o bem dos outros, sim. A gente não só ensina futebol, como a gente também fala sobre a vida. A gente tenta assim aproximar dessa realidade que hoje esse mundo conturbado vive, onde os pais, por exemplo, tentam mostrar o bom caminho aos filhos, mas cá fora tem muito mais gente levando para o outro lado da vida, para o lado das drogas, por caminhos que não levam a uma virtude sadia. Por esse motivo mesmo é que a gente conversa sobre as crianças, sobre o relacionamento com as pessoas. E nesses 19 anos eu acredito que passou por aqui umas 10 mil crianças, nesses meus 19 anos de convivência aqui no núcleo CSU. E a maioria se deu gente de bem. São poucas, a gente perdeu, algumas perdeu, a gente fica até sentido, mas eu acredito que nesse montante todo, a gente não chegou a perder nem 1%, sabe? Eu acredito, foi muito pouco que perderam assim,
para as drogas, o caminho do furto, do roubo, né? Mas, em geral, a gente fica feliz por saber que contribuiu para a formação que as pessoas se dessem pessoas de bem. A gente se envolve, né, Keno? E muitas vezes, quando a gente encontra um ex-aluno aqui, que um desses perdido, mesmo hoje não estando participando do núcleo, a gente está sentando, conversando, e ele sabe que a gente tentou levar isso para o caminho do bem. Mesmo assim, quando a gente encontra nas ruas, alguns chegam até a vir aqui, mas a gente não deixa de conversar com eles. Como essas crianças que estão aqui agora, também a gente tem esse diálogo com eles. E como eu te falei, é dois puxando para o lado do bem e a maioria puxando para o lado do errado. E nós queremos estar sempre do lado dos pais na formação dessas pessoas, sabe? E o que deixa a gente assim feliz é porque a maioria a gente conseguiu junto com os pais. Porque aqui, por exemplo, a gente não ensina a criança, como diz assim, a gente não fala que tira a criança da rua, né? Porque muita gente fala, vamos tirar a criança da rua. Não, a gente não tira a criança da rua. Aqui nós ensinamos a criança a andar na rua, porque os pais não vão estar sempre com os filhos. Então o direito de ir e vir, a gente ensina isso para eles agora e os cuidados que eles devem ter na rua. Parabéns a todos os envolvidos e que este projeto possa continuar por longos anos.